Boa noite, expressionauta. Tudo bom? Sou Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso de domingo, 17 de fevereiro de 2019. Se hoje em dia insistimos com todos que nos assistem na necessidade de sermos menos reativos e mais proativos, peço que você que está aí começando a assistir esse programa, que não se engane. O Duplo Expresso de domingo vem disfarçado de resenha de bate-bola, de roda de conversa em fim de tarde, de fim de churrascada, mas não. Aqui nós não queremos reagir amanhã de segunda-feira. Nós pretendemos que a semana reaja àquilo que se diz aqui. Para isso, o Duplo Expresso de domingo segue pela web em todas as plataformas sociais e pedimos que você dê preferência por começar a nos assistir lá em duploexpresso.com. Estou falando de Pelotas, a cidade que pode não existir mais daqui a algumas horas. Afinal, neste momento, nós estamos assistindo ao duelo de titãs entre os dois maiores grêmios do mundo, o Grêmio Esportivo Brasil versus o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Mas isso é outra história. Enquanto a terra não treme, eu aproveito para chamar Rômulus Maia, que falará direto de Berna, capital da Suíça. Boa noite, Rômulus Maia. Boa noite, Carlos Krebs. Boa noite para quem está nos acompanhando no Brasil agora. Acredito que todo mundo no mesmo horário, afinal acabou o horário de verão, então a galera do Nordeste que sofria durante a semana para acompanhar a gente madrugando às 5 ainda da manhã, e quem está na região norte, em alguns estados, no caso pior ainda, mas agora, finalmente, todos juntos, Brasília agora, 18 horas e 10 minutos, aqui na Europa agora eu estou mais uma hora para frente ainda, daqui a pouco eu vou ficar 5, então aqui são 10 horas, 10 e 10, daqui a pouco vão ficar, por enquanto, então são 4 horas, mas quando começar o horário de verão aqui, que já não deve tardar muito, deve ser mês que vem, aí a diferença vai ficar muito grande, mas até melhora um pouco, porque aí de manhã dá tempo da gente preparar mais o programa e trazer mais coisas, fica um pouco menos corrido pra gente de manhã. Não, para você aí não vai mudar, né, Carlos? Para você continua a mesma coisa, mas pra gente aqui dá tempo de fazer, adiantar as coisas antes de começar a transmissão, que toda vez de manhã vai ao ar a partir das 6 da manhã, horário de Brasília. Carlos, de fato, hoje o Duplo Expresso de domingo, o formato dele é diferente, a gente propõe que seja uma roda de debates, então a gente tem convidados, inclusive a gente chamou, quem deve estar chegando daqui a pouquinho para conversar com a gente, é o cientista político Felipe Quintas, ele que tem comentado às segundas-feiras, amanhã não vai poder, tem um compromisso, e aí a gente aproveitou, então chamou ele para já mandar o recado dele nesse domingo. E, Carlos Krebs, a gente sugeriu para ele o tema, eu acredito que é sobre isso, grosso modo, que nós vamos conversar, eventualmente alguns outros temas, mas principalmente sobre esse aqui, ó. A crise política, mas uma crise de uma forma geral no governo Bolsonaro, você pode chamar isso de crise política, né? Porque realmente a política está muito rebaixada para chamar isso de crise política, mas enfim. A crise no governo Bolsonaro, as suas implicações, né, as origens, tudo isso, e os possíveis desdobramentos, né? Mais uma vez a gente vê como a funcionalidade, se é que a gente pode dizer que a institucionalidade brasileira é funcional, mas como uma funcionalidade precária, como o equilíbrio dessas instituições que funcionam normalmente é precário, e qualquer sopro, né? Outro dia o Mourão estava falando, qualquer sopro derrubava Maduro, eu acho que qualquer sopro derruba as instituições brasileiras, Carlos Krebs, porque realmente está numa situação, eu acho assim, eu nunca vi, olha que a gente passou por muita coisa baixo nível na política brasileira, mas uma fragilização da figura do presidente em exercício. Ex-presidente, a gente já viu um aviltamento, até no caso do presidente Lula, mas assim, um caso assim, da precarização da condição do presidente em exercício, eu acho que é inédito. E uma coisa que me choca, ainda está me chocando, eu acho que eu só vou terminar o choque, ou pelo menos agravar, pode ser que até agrave, vai ser amanhã com essa história para ver se vai sair o tal do Diário Oficial com a demissão desse Gustavo Bebiano ou não, porque eu acho que nós nunca testemunhamos na história do Brasil chantagens e ameaças tão claras a um presidente em exercício. É assim, é alguém com uma capivara, né, um exército de esqueletos no armário tão assustador que eu acho que é o presidente a título mais precário que o Brasil já teve. A gente discutia aqui, né, semanas atrás, a conveniência ou não, substitui pelo Mourão, não substitui, mas assim, a gente está chegando a gente está vendo, por definição, o que é ter um presidente
precaríssimo, assim, muito fragilizado e refém de todos os lados. Ele é refém de tudo e de todos. Ele é refém dos militares, ele é refém de quem sabe da história da facada fake, ele é refém desse cara que sabe, possivelmente até da facada, eu acredito que como estava próximo na campanha, que pode ser que saiba também, mas que sabe questão de financiamento de campanha, de grana por fora, deve saber daquela questão dos disparos de WhatsApp, né, do Caixa 2, enfim. Ele é totalmente refém de todo. Tem que ver quem que consegue chantagear mais ele, né? A somatória dos vetores, das pressões políticas do governo, agora assim, quem consegue chantagear mais, quem tem a chantagem mais pesada e consegue se impor. Então, de fato, eu acho importante, primeiro, assim, né, eu acho que acho que precisa entrar muito na questão fática com relação, né? Foi isso que aconteceu, esse cara sabia isso. Não interessa muito. O que interessa é essa situação dessa pessoa estar sendo fritada, o conflito. As pessoas apontam mais de uma razão para esse conflito entre o filho e o Gustavo Bebiano, que era o secretário-geral da Presidência da República. O que é de verdade não interessa muito. O que interessa é essa condição de fragilidade, eu acredito, pelo menos essa é a minha visão. O que interessa é essa condição de fragilidade do Bolsonaro, a gente tentar entender de onde vem isso, quais implicações que isso pode ter um presidente dessa natureza para a condução dos destinos do Brasil, porque quer queira, quer não, ele está ocupando com esse grupo político heterogêneo o poder executivo do Brasil e os possíveis desdobramentos que a gente pode observar para frente. Então foi esse o tema que eu propus, daqui a pouco Felipe Quintas deve chegar, e eu queria ouvir primeiramente você, Carlos Krebs. Você tem memória de ter visto algum presidente tão frágil no exercício da presidência da República do Brasil? A única coisa que se aproxima mais pela pantomima e não pela fragilidade foi o final do Collor. Mas tu falou que a discussão seria sobre crise política, e o que me parece é que nós vivemos numa constante política de crise. É isso que se instaurou em Brasília, e isso não se instaurou agora com o atual presidente do regime assumindo em 1º de janeiro. Isso já vem desde o golpe sobre Dilma, a concretização do golpe sobre Dilma. Então, sempre houve uma precarização da figura política, da instituição política. E parece que eles estão secando ao máximo, como se eles tivessem pego um damasco e estão tentando transformar numa fruta sequinha, não ter nada mais. Mas não é o Bolsonaro que está acontecendo isso, não é com ele. Isso está acontecendo com a classe política. Parece que a movimentação é para drenar qualquer chance de que a política possa resolver a crise. Essa é a minha primeira leitura disso. Eu acho que é uma excelente contextualização sua, Carlos Krebs. Você tem toda a razão. Inclusive o York, no nosso chat interno, lembrou que ele, mas também toda a classe política, como você está colocando, são todos eles reféns da juristocracia, né? Da juristocracia que atua, aliás, nessa história de sinergia, como expressou o general Vilas Boas, o ex-comandante do Exército, sinergia com o judiciário. Então, ele falava da sinergia entre o Comando Sul do Exército e o TRF-4, né? com convergência dos objetivos políticos, e a gente observou isso na cassação do Lula, que foi confirmada ali quando se confirmou a sentença condenatória do Sérgio Moro, mesmo que ilegalmente, mesmo com as fragilidades que a gente bem conhece. Mas então tem essa questão, e o York lembrava aqui também falando o seguinte, o Temer era muito fraco. É verdade, mas o Temer ele tinha um sustentáculo da classe política, nunca teve muito no domínio da realidade, do factível, que ele fosse ser empichado. Você veja que ele resistiu ao ataque da Globo. E não é fácil, não. A Globo foi para tudo ou nada com o Temer e perdeu. Ele ficou e conseguiu derrotar todas aquelas votações de denúncia com facilidade, logicamente, né? Dando, prometendo, entregando o que não era dele, entregando o que é nosso, mas conseguiu. Agora, há uma diferença que eu noto... Ele conseguiu, Rômulo, mas a presença dele durante os 2 anos serviu para quê? Serviu para que cada vez mais a classe política fosse perdendo relevo e a juristocracia fosse ampliando os holofotes sobre ela e tentando tomar conta da vida política do país.
É verdade, Carlos. Mas eu observo uma diferença, né? Aliás, com Temer a gente já via o que a precarização do presidente, da figura do presidente, no que isso resulta. Quanto mais precário, mais fragilizado, mais ele entrega para servir, mais ou menos, para poder contar com o apoio de quem manda efetivamente na ordem dentro do Brasil, inclusive fora. Mas quando eu falo que o Bolsonaro está numa situação ainda mais precária do que o Temer, é que, mal ou bem, o Temer tinha aquele estado maior dele ali, do pessoal da mesma laia dele, Eliseu Padilha, por um tempo Gedel Vieira Lima, blá, blá. Aqueles ali não eram pessoas que estavam chantageando ele também. Tá? Ali estava todo mundo no mesmo barco, né, tentando chegar a uma travessia ali para se livrar depois. Agora, um consórcio. Exatamente, exatamente. E no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro está cercado dentro do palácio. Agora, então, com o pessoal alienando cada vez mais os filhos dele, a gente vê mais e mais como ele está refém de tudo. Aí, como falou o York, juristocracia, refém dessa questão do pessoal que sabe os podres dele, dos militares, enfim, tudo aí. Então, eu acho que é o ponto mais baixo de... não digo prestígio, mas de força mesmo da figura presidencial. E a gente veio de um histórico brasileiro e latino-americano de hiperpresidencialismo, e eu acho que é o momento de maior precariedade da figura presidencial que a gente está testemunhando. Eu não me lembro nunca de ter visto chantagem ao vivo, na cadeia nacional, quebra-queixo, de um ministro para um presidente da República. É algo assim que eu não consigo me lembrar. Mas quem já chegou aqui para conversar com a gente pode colher as primeiras impressões dele sobre essa questão e outras também, é o cientista político Felipe Quintas, ele que é mestre pela Universidade Federal Fluminense. Boa noite, Felipe Quintas. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos do Duplo Expresso e a todos que estão nos ouvindo ou nos vendo. Bem, o diagnóstico do Rômulo é bastante preciso, né? A majestade presidencial que tradicionalmente caracteriza o presidencialismo brasileiro está bastante degradado. Isso não é isso é um processo que está se desenvolvendo, né? Não começa com o Bolsonaro, com o próprio Temer, apesar do Temer ter aquela majestade, mas a ilegitimidade dele, o modo escuso como ele chegou ao governo e o modo escuso com o qual ele governou, né? Com a Globo transmitindo em cadeia nacional, os deputados votando a favor do Temer, isso com corrupção à luz do dia, né? Isso contribuiu para degradar a imagem do presidencialismo, né? Talvez até a própria Dilma, né, numa escala bem menor, claro, tenha contribuído também para essa degradação, uma vez que ela caiu de paraquedas dentro do governo, alçada na alta popularidade do presidente Lula. Né? Felipe, lembrando que a Dilma também ela não é uma pessoa de origem política, ela é uma pessoa de corpo técnico. Assim. Exatamente. E ela não conhecendo, não sendo do métier político, não conhecendo as mumunhas da coisa, né? A presença, embora uma presidente totalmente legítima, não estou aqui contestando isso, mas a própria presença dela, tendo caído de paraquedas no governo, alçada na popularidade de um outro presidente, isso já passou um recado para o país de que qualquer um podia ser presidente, né? Então, a própria eleição dela já retirou um pouco da majestade do cargo. O golpe aplicado pelo Temer retirou muito mais. E agora, com o Bolsonaro, estamos vendo aí o fundo do poço e cavando mais, né? Cavando o poço, né? O fundo do poço tem um alçapão lá embaixo, ali, né? Que é para onde a gente se encaminha se isso não for revertido. Ô, Felipe, só acrescentar, não sei se você vai concordar com essa avaliação, mas eu acho também que contribuiu para essa questão do enfraquecimento da figura, da perda da majestade, como você coloca, a falta de combatividade, digamos assim, para quem gosta de duelos, tal, de boxe, a falta de combatividade da Dilma durante o processo de impeachment, né? Ela a todo momento se desarmar voluntariamente, tudo naquela expectativa, ela vai à ONU, ela vai falar, não vai falar, vai acontecer. Aí, inclusive, quando havia agressões frontais de outros poderes, como, por exemplo, Sérgio Moro divulgar o áudio e tal, a timidez da resposta, né, para falar eufemisticamente, você acha que isso contribuiu ou não para o enfraquecimento dessa perda dessa majestade presidencial?
Com certeza, porque no imaginário popular o presidente é um ditador. O presidente pode tudo. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que ele não pode tudo, mas ele também pode muitas coisas, né? Ele poderia, um presidente com dignidade não aceitaria as coisas que a Dilma aceitou, né? E só da inação dela, da catatonia dela perante a crise, isso já contribuiu para retirar a majestade, um pouco da majestade, né? O Temer tirou bem mais do que a Dilma, porque a Dilma, apesar disso, tinha uma postura, tinha uma presença. O Temer também tinha, mas a ilegitimidade dele, o fato dele não ter sido eleito, piorou ainda mais a situação. E o Bolsonaro degrada infinitamente mais ainda do que o Temer. Pode parecer bobagem, eu pessoalmente não me importo com isso, mas existem certas coisas assim que fazem isso. O simbólico também faz parte do real, né? O modo como o Bolsonaro se veste é deplorável, né? E o Bolsonaro aparece mulambento, né? Em eventos, em aparições públicas, né? Não, mas é sério, a aparência dele reflete o que é o governo dele, né? É aquele negócio, a gente externaliza o que está acontecendo dentro da gente. Com o governo Bolsonaro, a mesma coisa. A aparência do Bolsonaro, essa aparência mulambenta, degradada, né? Enfim, isso não faz o menor sentido do ponto de vista estratégico, né? Se a ideia dele é se aproximar do homem comum, da pessoa, isso não faz o menor sentido, porque o povo brasileiro ele espera do presidente uma certa majestade, uma certa dignidade, que o Bolsonaro não apresenta. E a aparência é fundamental para qualquer coisa, né? Certamente o alfaiate do Mourão é outro, não acha, Felipe? Com certeza. Eu duvido que o Mourão em algum momento vai aparecer em trapos, vai aparecer com uma calça remendada, né? Isso não faz sentido, né? Por quê? Porque o Mourão quer se apresentar como general, né? Um general 4 estrelas, com uma autoridade do Estado brasileiro, né? Então ele se coloca como tal, independente das más intenções dele, mas nesse quesito aparência, ele cumpre o protocolo. O Bolsonaro, ao descumprir o protocolo, ele não está fazendo igual o Jânio Quadros, né? Que aparecia cheio de caspa. Não é isso, né? Porque o Jânio Quadros tinha um propósito dentro de um determinado momento. O Bolsonaro, esse desleixo do Bolsonaro com a própria aparência expressa a falta de propósito do Bolsonaro, né? Como o governo dele está perdido, está degradado, está remendado. O governo dele está igual a calça dele, cheio de remendos, né? A cara dele, você olha para a cara do Bolsonaro e pensa que ele já morreu, né? Ele já morreu e esqueceram de enterrar, né? Parece igual aquele filme Um Morto Muito Louco, né? Que já viram esse filme? Que o Ricasso lá morre, mas para continuar eles vão manipulando ali o corpo dele, né? Então o Bolsonaro tá parecendo isso aí. O Bolsonaro parece que já morreu, né? E não deixa de ser, isso não deixa de ter um conteúdo simbólico, uma vez que o governo dele morreu, né? O governo dele, ele fala tanto que é contra o aborto, mas o governo dele foi abortado, né? A Damares, quando cair a ficha, vai ficar revoltada com isso, né? Porque ela está fazendo parte de um aborto, né? O governo do qual ela faz parte foi abortado. Então, é muito grave a situação política. Isso talvez possa ter um certo benefício para a sociedade, de uma certa forma, porque vai atrasar. Isso provavelmente vai atrasar a reforma da Previdência e tudo mais. Ou seja, para vocês verem que as próprias fraquezas do governo são um empecilho maior ao governo do que a esquerda, do que a oposição de esquerda, que parece que ela também está morta,
né? Só Ô que isso Felipe, nessa questão, desculpa interromper, mas nessa questão há controvérsias. Alguns analistas estão esposando a ideia de que, pelo contrário, por eles ficarem reféns, aí sim que eles agora vão colocar todo o empenho em entregar o que o mercado, as finanças querem, que é a reforma da Previdência. Então, que todos os mundos e fundos seriam movidos agora, com nomeação em comissão de indicados de parlamentares. A gente tem que lembrar que o Sérgio Moro, quando assumiu, ele falou: olha, pela primeira vez, não tem loteamento entre partido político para ocupar cargo comissionado. Já não durou um mês. A palavra dele já entrou vai entrar já não tinha saído, mas enfim, a questão dos militares ali embaralhou um pouco, mas agora vai ficar clara essa questão do loteamento entre os partidos e tudo isso, na tradição brasileira. Mas eu acho interessante a gente observar isso. E também outra questão que eu ia trazer para sua consideração, que é o seguinte: se a gente for ainda se guiar por aquela bússola do Brizola, do que é bom para a Globo, é ruim para o Brasil, se a Globo é a favor, seja contra, se a Globo é contra, seja a favor, a Globo tentou bastante manter o tal do babyano, assim como os militares. A gente até, aqui na sexta-feira, nós conversamos sobre isso, nós especulamos que a razão dos militares era tentar conter essa crise, porque eventualmente o que essa pessoa pode revelar, ele está dizendo, né, que segunda-feira o Brasil vai tremer e coisa e tal. Para mim ele está querendo arrancar um cala-boca, porque ele não é maluco de arrumar treta com os militares morando no Brasil, né? Porque por que eu achei que esse cara, o Mourão, né, e os outros militares entraram com panos quentes na turma do deixa disso? Porque o que esse cara poderia revelar, em tese não acho que vai revelar, mas o que ele poderia revelar não tiraria só a legitimidade do Bolsonaro, tiraria do Mourão, porque a chapa foi eleita naquelas condições, seja a questão da facada, seja a questão de financiamento, caixa 2, de fake news, o que quer que seja, beneficiou os dois. Então, é algo muito poderoso para deixarem ele com essa carta na manga. Então, eu não sei se ele está tentando fazer isso para arrumar um cala-boca, parece. Eu ouvi dizer que o cara gosta de conforto, né? Gosta, assim, né? Das coisas. Eu não sei se ele está dando a oferta de uma diretoria da Itaipu Nacional não foi suficiente, ele achou que ele vale mais, que o passe dele vale mais. Eu não sei se ele está tentando cavar alguma coisa mais interessante até amanhã. Mas, de fato, se a gente for olhar, a queda dele, que até agora estão dizendo que vai sair no Diário Oficial, desagradou a Globo. E a notícia que deram aí é que ele era um intermediário do governo com a Globo. Então, em tese, se é ruim para a Globo, é bom para o Brasil, então a queda dele e toda essa fragilização da imagem do governo seria bom para o Brasil. Aí um pouco contribuiria para isso que você está falando do atraso das reformas neoliberais. Você acredita nisso, Felipe? O que eu imagino que possa acontecer agora, isso ainda precisa de confirmação, mas há fortes sinais nesse sentido, com a queda do Bebiano, algum general assumir o cargo que era dele e assim os militares ganharem mais poder ainda dentro do governo Bolsonaro. Talvez, se os militares mostrarem devidamente organizados, aí sim a reforma da Previdência pode ser tocada com mais agilidade, com mais facilidade. Mas aí vai precisar da força militar, né, da força política militar para tocar essa reforma. Porque se depender da articulação política do núcleo civil do governo Bolsonaro, é muito pouco provável que eles consigam a coesão básica para tocar essa reforma da Previdência, mas não por falta de vontade deles, é por falta de habilidade, porque convenhamos, olha quem são esses caras aí olha quem é Bolsonaro, olha quem são os filhos do Bolsonaro, né? E como o Requião colocou aqui no dia que ele foi eleito, o Bolsonaro não tinha o respeito nem dos pares dele na Câmara, né? O Bolsonaro, os filhos dele, essa turma aí do PSL aí, eleita Joyce Hasselmann, e Alexandre Frota, Hélio Negão aqui no Rio, isso é a ralé. A ralé não no sentido social, no sentido moral, no sentido político, né? Isso é a esculhambação total, é a perda da majestade da política, né? É o voto tiririca, né? E essa gente, só que o tiririca se contentou em ser um fantoche de outras forças políticas. Essa gente não, essa gente quer ser protagonista, essa gente quer impor banca, né? E não dá certo, né?
A gente está vendo aí como não dá certo. É claro, eles podem chegar a um acordo depois e de tudo isso ser passageiro, sim, mas justamente por eles não terem essa majestade, eles são de carregar os rancores e os ressentimentos deles adiante. O político profissional ele tem uma habilidade de superar o rancor, né? Agora, esses neófitos, esses iniciantes, essa gente que parece que saiu da caixa de comentários do G1, né? E foi direto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, né? Em alguns casos, né? Essa gente não é capaz de sublimar nada, de relevar nada, né? Então, vai ser uma governabilidade muito precária, e é justamente por conta disso que os militares estão conseguindo cada vez mais avançar dentro do governo Bolsonaro, porque eles se mostram uma força mais organizada. Dentro desse condomínio bolsonarista, eles são um bloco mais organizado que os demais. Então, até mesmo por uma própria lógica da competição política, eles conseguem avançar mais dentro do governo. Aí, se vai chegar um momento que o Bolsonaro vai ser dispensável ou não sabemos. Mas, por hora, ele se encaminha para ser um espantalho, né? E aí vai ficar ali os militares. Ainda não sabe muito bem a relação dos militares com Paulo Guedes ali, se apoia, se não apoia, ou se apoia quanto tempo, mas isso vai durar. Isso tudo é muito incerto. Mas a tendência é a gente ter, por exemplo, essa questão, por exemplo, desse radicalismo evangélico e do olavismo, né, dentro do governo, né, à medida que os militares vão avançando, por exemplo, com a queda do Bebiano, se um general realmente assumir a Secretaria-Geral da Presidência, é possível que essa turma de Damares e Ernesto Araújo fique um pouco mais contida. Mas eu fico preocupado, Felipe, será que nós vamos ter tantos generais assim, mesmo considerando os da reserva no país, para assumir todos os postos? Eu não sei, porque está toda hora entrando um, entrando outro. Eu não sei se tu viu. Carlos, a estimativa que passaram para a gente é que até agora empregaram 20% do generalato na reserva. Então ainda tem bastante espaço aí para. Tem uma reserva muito boa, né? Ainda tem uma boa parte. Não sei se tu viu, Felipe, sobre as novas proposições aí do presidente da CAPES, que é um ex-reitor do. Ele não é militar, ele é um engenheiro que foi reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Anderson Ribeiro Correia, que está, vamos dizer assim, vai estar flexibilizando a formação de novos cursos no Brasil, né, de pós-graduação e mesmo programas para doutorado, sem ter uma necessidade de comprovação realmente efetiva da qualidade do que está sendo proposto. E se tiver algum problema durante a avaliação, o trâmite vai seguir. Depois, lá na frente, a gente vê se realmente deveria impedir ou não. E dentre as novas proposições, tem uma que é assustadora, pelo menos para mim. Eu não sou exatamente da área de humanas, eu sou arquiteto, então é ciências sociais aplicadas. Mas olha só, um dos principais critérios agora vai ser adequação e justificativa da proposta ao desenvolvimento regional ou nacional e sua importância econômico-social. Ou seja, isso vai servir para abrir novos cursos de engenharia, sem dúvida. Mas e como é que fica o pessoal da filosofia, das artes? Como é que eles vão se mostrar economicamente viáveis? Exatamente. Aí tem que fazer o seguinte: que desenvolvimento vai ser possível no Brasil com Paulo Guedes no Ministério da Fazenda? Não cabe ao mestrando, ao doutorando, tocar o desenvolvimento do país. O desenvolvimento tem que ser uma iniciativa das torres de comando do país. Se as torres de comando do país estão com Paulo Guedes, com Ernesto Araújo, né? E os gurus são o fantasma de Milton Friedman e o Olavo de Carvalho e Malafaia governando o Brasil, que desenvolvimento vai ser possível? Tudo que adianta se eu falar de desenvolvimento ou falar, sei lá, de sexo em banheiro público, né? Sexo gay em banheiro público, como já teve uma dissertação de antropologia, que vai dar no mesmo, para efeitos práticos para o país.
vai acabar dando no mesmo, né? E fora que tem que se levar em conta também que o que ele considera por desenvolvimento, né? O que vai ser considerado desenvolvimento? Desenvolvimento ele é multidimensional, né? Não existe desenvolvimento nacional, por exemplo, sem financiamento, sem o fomento de uma cultura nacional de ponta também, né? Que transmita valores, que transmita as tradições, a criatividade do povo do país. Então, por exemplo, o Vargas, quando criou o Instituto Nacional do Livro, por exemplo, estava dentro de uma política de desenvolvimento nacional. O Instituto Nacional do Livro, por sua vez, financiou o Dicionário do Folclore Brasileiro, do Luiz da Câmara Cascudo, que até hoje é a melhor compilação das práticas populares do Brasil, mas isso estava inserido no Bozo um processo de formação da identidade nacional, né, para que o Brasil se afirme sua brasilidade no processo de desenvolvimento, para que ele cresça, se desenvolva, mas com identidade, né, para que ele não seja uma cópia e cola da Coreia do Sul. E digo, não a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul financiou a sua cultura também, né? Mas eu digo uma cópia e cola, para não ser uma maquiladora, lá México, né? Que foi o que os neoliberais fizeram. Então, se desenvolvimento é virar o México, então aí a gente vê que não é o desenvolvimento de fato que se procura com isso, mas prejudicar ainda mais o sistema universitário brasileiro, reduzir a sua capacidade de formar quadros especializados para tornar o Brasil maior e melhor. Na verdade, para mim, são as duas coisas, né? Não só reduz a capacidade de novos quadros, a oferta de novos quadros, porque não vai precisar mesmo, né? Mas também reduz a possibilidade de formação de quadros que servem como contestadores a este modelo. Exatamente. Aí você vai formar. Não sei o que você vai não sei o que você vai formar aí, porque é aquele negócio. O Brasil ele regride a sua estrutura produtiva e social. Você vai ver o quê? De vender bala na rua. Eu tomo um exemplo municipal, né? Niterói, com a quebra dos estaleiros e da indústria naval, o que mais se viu aqui foi proliferar em avenidas principais da cidade gente vendendo jabuticaba a granel na rua, coisa que não tinha antes, né? Ou seja, por quê? Porque quando você tinha a indústria naval aqui, que empregava um contingente enorme de pessoas, vários trabalhadores de diferentes níveis de formação encontravam seu emprego. Hoje, muitos deles estão vendendo jabuticaba na rua, né? Sendo que muitos deles têm qualificação, são soldadores, enfim, tem qualificação para estarem em empregos industriais, empregos de maior remuneração, mas esses empregos simplesmente não existem. Então, do que adianta a formação deles quando não tem espaço para isso? Então, vão vender jabuticaba. Só que para vender jabuticaba, aí basta estar respirando, basta estar minimamente andando ali, alguma cadeira de roda, não precisa nem ser alfabetizado para isso. A gente volta com isso, Felipe, ao que o Rômulo estava falando no começo do programa, tu ainda não tinha chegado, que a gente está na mão da juristocracia, porque a indústria naval, a indústria do petróleo, que era a grande contratante aí no estado do Rio de Janeiro, ela foi extinta praticamente pela ação da juristocracia. Exatamente. E quando a gente vê qual foi a primeira indústria que os pais da independência dos Estados Unidos quiseram desenvolver, foi a indústria naval, né? Isso foi a primeira indústria. O Alexander Hamilton ele já falou: temos que desenvolver um setor naval, temos que construir nossos próprios navios. E onde até hoje não é admitido investimento estrangeiro nos Estados Unidos. Navegação não se conversa sobre isso, nem no âmbito do NAFTA, nem com o Canadá eles conversam sobre isso. Exatamente. A indústria naval é indústria estratégica para cada país. Vide a Inglaterra, que conseguiu dominar o mundo todo, Inglaterra e Holanda, através dos seus navios, né? Eles não importavam navios de outros, eles faziam
os seus próprios navios. Aí a Lava Jato, operação comandada lá nos Estados Unidos, qual foi a primeira indústria que quiseram quebrar aqui? A naval, que foi a primeira que eles desenvolveram. Né? Não é coincidência, né? É projeto, é colonialismo, é imperialismo isso aí. Né? A gente tem que voltar a usar as palavras corretas para esse caso. Muito bem. E Felipe, agora passando por uma perspectiva mais prospectiva. Só me diga. Uma licença aí que eu vou pegar uma luminária para colocar aqui. Porque é verdade. Eu estou vendo a minha cara e daqui a pouco alguém me acusa e está fazendo... A coisa está ficando, com perdão do uso da palavra, mas a coisa está ficando preta. Então vai lá pegar sua luminária, Felipe Quintas, deixa eu cortar o seu microfone aqui enquanto isso. Agora que você falou disso, dessa palavra que hoje em dia pode até causar sensibilidade, né, em tempos identitários, Carlos Krebs, eu queria comentar sobre algo que foi o seguinte. Aí, mais uma vez, Duplo Expresso, ou pelo menos a minha figura, pelo menos individualmente, vai sair do coro da manada brasileira e da globosfera, do pessoal todo. Eu acredito que todo mundo no Brasil tenha visto, todo mundo no Brasil, né? Isso aí é dessa bolinha que fica em Twitter e tal, enfim. Mas muita gente ficou sabendo da história da polêmica da editora de estilo da revista Vogue no Brasil, que fez supostamente uma festa enaltecendo a escravidão, vestida, fantasiada de sinhá, rodeada das suas escravas. Olha, Carlos Krebs, eu não tinha sequer tido interesse sobre isso. Eu vi as chamadas, não abri uma matéria dessa ao longo da semana. Mas aí, quando eu estou no fim de semana assistindo o Jornal da BBC, e aí eu vejo passar naquela legendinha que vai rodando embaixo, executiva da Vogue Brasil pede demissão depois de Slave Party, de uma festa de escravocrata. Aí eu falei, não, peraí, mas isso está com essa repercussão internacional de passar no Jornal da BBC, a faixinha embaixo. Aí eu fui ver que realmente isso repercutiu muito internacionalmente, principalmente a gente sabe, né, a matriz do identitarismo, essa coisa tal, vem de fora, e aí pegaram isso como exemplo, de fato tinha repercutido muito fora também do Brasil. E aí eu fui ler, fui procurar informações sobre isso, e eu vi que foi um dos maiores casos de fake news de todos os tempos, assim, nesse caso, a grande mídia também não saiu em defesa dela, não esclareceu. A globosfera toda em bloco, massacrando a mulher, dizendo que era uma escravocrata, não sei o quê, como ela faz isso. Isso que eu achei sensacional. Eu tenho o link aqui, eu vou mostrar, a Folha de São Paulo foi atrás. A pressão sobre artistas que fazem editoriais de moda também, né, modelos que trabalham com isso. Como é que vocês... Ninguém abre a boca para falar sobre isso que eu ia falar. Aquelas senhoras, né, que não eram todas negras, atenção, tinha algumas baianas brancas ali, mas assim, o que elas receberam de insulto, falando suas vendidas, suas não sei o quê, você não tem dignidade, como você sabe. Aí eu fui ver, assim, na verdade, foi aquela questão assim, que é totalmente de manipulação editorial. Havia diversas fotos daquele evento, pegaram a única foto em que a aniversariante, a dona da festa, estava sentada na cadeira, a cadeira não era para ela. Inclusive tem outras fotos em que ela está em pé e as senhoras sentadas, e tem outras pessoas sentando, passando. A cadeira tinha sido colocada para elas descansarem quando elas ficavam assim, cansadas, porque elas tinham sido contratadas para fazer a recepção e não tinha nada a ver com escravidão no século XIX. Elas estavam vestidas de baianas do candomblé, era uma festa temática da cultura baiana, e aquela cadeira que falaram que era um trono de sinhá é uma cadeira de mãe de santo e pai de santo em terreiro. Inclusive, quem vai lembrar aí, quem for mais antigo, nos anos 80, que tinha aquele quadro lá do Chico Anísio, do Painho, é igual a cadeira que ele sentava. Então, não tinha nada disso, mas enfim, causou tanto dano com isso, a viralização mundo afora, que eu acredito que a pressão para essa mulher pedir demissão tenha vindo de fora. Mas eu achei interessante que as baianas estão sendo muito prejudicadas, que elas falam que elas vivem disso. Inclusive, várias ali são baianas de acarajé. E uma que estava lá na festa, uma que saiu na foto, ela é presidente da Associação das Baianas de Acarajé de Salvador. E ela falou, a gente também vive disso, de fazer eventos, né, essa coisa tal, da cultura baiana, e agora vários cancelaram já, porque estão falando, qualquer pessoa branca que contrate uma festa com recepção, com temas afro, o pessoal vai falar, é apropriação cultural, aviltamento da raça negra, não sei o que tal, e elas estão perdendo o ganha-pão delas quando elas tinham orgulho. Então, assim, foi um caso de fake news absurdo. Eu não tinha me interessado. Foi me interessar quando eu vi que estava passando até na BBC. E aí, quando eu fui me interessar, foi absurdo. E elas estão revoltadas, as baianas,
porque elas estão perdendo ganha-pão. Então eu achei essa matéria quando eu fui ver e vi que era uma total manipulação desse pessoal sem noção identitário, mais uma vez, e mentirosa, porque eu acho que nessa matéria aqui tem as outras fotos, ó. Exatamente. Ó. Então eu vou mostrar aqui no ar. A Folha de São Paulo publicou em 12 de fevereiro esse artigo aqui, entrevistando as ofendidas, entre muitas aspas. Ó, baianas de festa da diretora da Vogue vão à polícia após serem ofendidas na internet. Você fala, foram, né, fazer uma queixa contra a mulher? Não, foram queixa contra o pessoal que foi assediar elas nas redes sociais, falando que elas eram vendidas, traidoras da raça, e não sei o que tal, subraça, que deveria... teve uma que perguntou, quanto você cobrou pela chibatada? Para levar a chibatada, quanto você cobrou? Enfim... Aí é que tá o preconceito, aí é que vem. Exatamente. Aí, olha... Quem tá acenando com o preconceito é quem está fazendo. Quem está cometendo o ato preconceituoso. Exatamente. Aí, Carlos Krebs, descendo aqui, eu não vou ler o texto todo, mas tem essas palavras que eu resumi para vocês, daqui a presidente da Associação das Baianas do Acarajé, que estava lá. Aí que você vê a outra cena, né? No tal do trono de Sinhá, as negras vestidas de baiana, lindas. Isso aqui, que escrava, meu Deus do céu, que escrava que se vestia assim no Brasil, com esses turbantes maravilhosos aqui e tal. Não tem isso. Então, você vê elas sentadas e a diretora da Vogue em pé no meio aqui, fotografando, como um evento, uma coisa ali, prestigiando a cultura baiana, prestigiando o candomblé, que é até louvável a gente pensar de uma pessoa de alto nível socioeconômico com ela. Nesses dias, em tempos de Bolsonaro, ela fazer uma festa, colocar como tema da festa dela, da Bahia, cultura afro, candomblé, e colocando essas aqui em destaque, essas pessoas, é até louvável, assim, a valorização da cultura afro-brasileira. E ela foi massacrada, e ela pediu demissão. Ela saiu da Vogue, eu acredito que tenha sido por pressão de fora, porque pegou muito a versão fake, saiu tanto que na BBC, né, que é o padrão, né, o benchmark do jornalismo mundial, saiu lá, executiva da Vogue pede demissão depois de prover slave party, né, festa escravagista, festa escravocrata, que era uma fake news, era mentira, mas foi a versão que circulou. Quando a versão é melhor que o fato, o pessoal fica com a versão. Então, assim, mais uma vez, eu não vi ninguém trazer na blogosfera, pelo contrário, o pessoal adorou, né? Mas é a polêmica identitária da vez, que era uma fake news total. E isso você não acredito que vai ver em outros lugares além do Duplo Expresso. Felipe Quintas, isso foi só para uma deixa aí do intervalo. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Você que também é bastante crítico com relação aos excessos do identitarismo? Bem, o primeiro comentário, são vários comentários. E aos excessos da BBC, com certeza. Pois é. São vários comentários que eu posso fazer, bem, mas se esse pessoal identitário realmente estivesse preocupado em destruir o legado da escravidão, ele explodiria a Inglaterra inteira, né? Porque a Inglaterra só fez a sua revolução industrial por conta da escravidão nos Estados Unidos, além de ter ganhado muito dinheiro com a escravidão na América do Sul, principalmente pirateando o ouro, né? O ouro que Portugal tirava do Brasil, além de tirar o ouro por mecanismos de dívida, o ouro esse que era extraído muitas vezes por escravos. Então, a Inglaterra só é o que é hoje por conta de escravidão, né? Mas isso os identitários nunca falam, muito pelo contrário. A coroa inglesa, que é quem financia muitos deles, né? Eles têm a família real inglesa como um verdadeiro exemplo, né, de humanitarismo. E outra coisa, né, o objetivo dos identitários é destruir o Brasil também, né? Os identitários, se os neoliberais, se os Chicago Boys, eles atuam na destruição do Brasil pela economia, os identitários atuam pelo lado da cultura. Eles negam qualquer traço de brasilidade que se tenha. Não estou falando aqui que a história do Brasil é exemplar, nem Gilberto Freire achava isso, né? Mas existem vários elementos pitorescos da nossa identidade que não dizem respeito à exploração e à opressão, e essa mulher da Vogue, ela trabalhou com isso, um aspecto singular da cultura brasileira, que abre muitas possibilidades de expressão artística, culinária, enfim, de criatividade humana próprias do Brasil, que você não vai encontrar mais em lugar nenhum do mundo, e que marca a identidade do Brasil, singulariza o Brasil no mundo de uma forma positiva, e aí vem os identitários para destruir isso, não só nesse caso específico, mas para desestimular que isso se repita. Ou seja, brasileiros abandonem a sua cultura, abandonem tudo o que diga a respeito a vocês, que agora vocês vão ser um puxadinho, vocês vão ser a latrina
dos Estados Unidos e do Atlântico Norte, né? Que é cultura, aí o Atlântico Norte chega assim, que é cultura, se você tem dinheiro, você vai para Broadway, em Nova York, ver lá a indústria cultural dele. Se você não tem dinheiro, vai para uma igreja evangélica no Brasil, né? É isso, que vão ser a negação completa do Brasil, os identitários trabalhando para destruir completamente essa coisa. Os identitários trabalham num polo, os neoliberais na outra. Por exemplo, quem acabou com o Instituto Nacional do Livro com a Embrafilme? O Collor, né, que foi quem começou o neoliberalismo. E quem que abre a porteira para todas essas ONGs identitárias também? Collor e Fernando Henrique. Um projeto muito bem articulado de destruição, um país que atua em várias frentes simultaneamente. O Brasil de tão indefeso que ele é atacado por vários lados ao mesmo tempo. É uma surra assim, talvez assim, com não muitos precedentes históricos para a destruição do Brasil, o que é pior, sem os brasileiros saberem que isso está acontecendo, ou apoia ou é indiferente, e aí se fala, o que a gente está falando aqui é a teoria da conspiração, é mais maluco, né? Enfim, né? E esquerda e direita são coniventes com isso. Esquerda e direita são igualmente, pelo menos boa parte dela. A esquerda, que é conivente com o identitarismo, e a direita neoliberal são coniventes com a destruição do Brasil, né? É uma pena que essa diretora, né, ex-diretora, aliás, que pediu demissão, tenha resolvido entubar, talvez que tenha sido enquadrada de fora, e também porque não precisa disso, parece que o marido dela é muito rico, ela era um trabalho por diletantismo, assim, vou ficar esquentando minha cabeça com isso, vou viajar, vou fazer coisa mais legal por aí. Aí saiu, né, e parece que ela fez um texto meio dúbio, se desculpando, mas não se desculpando muito, enfim. Mas assim, porque teria ferido suscetibilidade, por mais que não fosse a intenção dela. Mas é uma pena, porque eu acho que ela deveria processar, né, e pedir direito de resposta a todos esses veículos, porque eu vi até televisão, canais conservadores também, vi Bandeirantes e tal, todo mundo reproduzindo aquela foto, que é uma mentira. Fizeram uma edição, escolheram a foto que dava a história legal, a versão legal, e espalharam para todo mundo. Ela está sentada... A foto não era festa, né? Ela está num trono de sinhá, cercada de escravas. Pô, as mulheres estão de baianas, de hoje em dia, do século XXI, baianas todas bonitas, com os turbantes. A cadeira é uma cadeira de candomblé, onde as negras ficavam sentadas quando se cansavam na recepção. Existe um disco da Elza Soares, Rômulo, de 74. Mas até a Elza Soares foi muito infeliz, ela também acreditou na versão e saiu metendo, inclusive eu gosto muito da Elza Soares, conheço pessoas que conhecem ela, mas leu, acreditou e saiu batendo na mulher, entendeu? As pessoas estão muito... É um absurdo, enfim, a gente não pode acreditar a gente já sabia que não podia acreditar na blogosfera pseudodita progressista, mas enfim, assim, a mulher, coitada, sofreu um linchamento moral no Brasil, mundial. A BBC falou que ela promoveu uma festa escravagista, uma festa escravocrata, e ela vai entubar e vai né, curtir a vida dela. Mas é uma pena, porque é um episódio de desmoralização numa tacada só desse jornalismo fake, sem qualidade, que inclui a BBC, e também, ao mesmo tempo, uma desmoralização desses excessos identitários, mostrando que a principal prejudicada pela luta identitária é a minoria. A mulher lá, as 5 mil baianas de Salvador que faz esse tipo de coisa, estão dizendo que perderam a clientela, que ninguém quer mais chamar. Esse é o movimento que representa a minoria. Então é uma pena que ela não vá comprar essa briga, porque realmente é um episódio de onde a gente podia tirar muitas lições. E querem ver uma festa escravagista de verdade, só ver qualquer festa da família real inglesa, que além de ter montado toda a sua fortuna em torno da escravidão, ainda vive em torno da escravidão dos africanos, que exploram o diamante, o ouro e vários outros minérios essenciais para o poderio da Inglaterra em condições de escravidão, literalmente. Então, as maiores festas escravagistas do mundo estão no Palácio de Buckingham, e as pessoas, muita gente preocupada com uma festa brasileira, uma festa que exaltava a brasilidade de uma brasileira, né? Então, a gente vê aí a hipocrisia e também a vontade de destruição do país, né? Destruição não só das reputações individuais e do poder do ganha-pão, né, das baianas, né, que isso é o aspecto mais imediato, mas esse aspecto mais imediato está inserido também num projeto
destruição do Brasil, destruição da sua economia, da sua cultura, da sua política, enfim, terra arrasada, para não sobrar nada, né? Não sobrar talvez nem um resortezinho em Costa do Sauípe que lembre alguma coisa de Brasil, né? É isso. Exatamente. Agora, depois desse parênteses aqui, dessa questão identitária, vamos tentar voltar lá para aquela questão do Bolsonaro, porque daqui a pouco a gente já vai concluindo o programa, né? O programa de domingo, o pessoal sabe, é mais curto, é um programa de debate, em que a gente só faz um esquenta aí para a semana muito boa. Infelizmente, já falei aqui, Felipe, que nós não vamos ter a sua presença amanhã, mas até por isso que a gente trouxe você hoje. Você vai ter um compromisso. E amanhã a gente vai ter Sibeli Laura conversando com a gente sobre até uma questão que eu acho que você também já prestou atenção, na questão da atuação da deputada recém-eleita Tabata Amaral, na questão da educação, relação com lá, a Fundação Lehman, etc. Foi um tema que a Sibeli Laura sugeriu e que a gente vai debater amanhã no programa. É um tema muito bom. Eu lembro quando esse tema surgiu, foi até a própria Sibeli, né, no Facebook, que levantou esse ponto. Apanhou muito dos ciristas, dos eleitores do Ciro, do PDT, né? Eu era um dos poucos que curtia as publicações dela, inclusive fui eu que disse para ela que a Tabata Amaral era do Renova BR, né? Ligado ao Luciano Huck, ao Armínio Fraga, e ela adorou isso e usou a referência que tem que ser publicada mesmo, porque qual é o objetivo a Tabata Amaral é a versão brasileira dessa aí, dos Estados Unidos, aí, a Alexandria Ocasio-Cortez, né? É o socialismo fake que o banqueiro gosta. Né? Eu achei que você ia falar que era a versão brasileira da Malala, mas a versão brasileira da Malala é a Marielle, né? Talvez, não sei. O Roberto Lucena, que fala muito da Malala, também tem essa dimensão, a Malala de Harvard, né? Ou a Sandy de Harvard, como a Sibeli muito bem ocultou, né? Sandy de Harvard, Malala de Harvard, né? Enfim, né? Olha, aliás, falar essa questão de Harvard aí, o Felipe Guedes, eu tenho que também, infelizmente, criticar o seu candidato, Ciro Gomes, porque eu vi lá, muitas pessoas compartilharam o primeiro pronunciamento da Tabata Amaral, até bonito o texto que ela fala, tal, dessa história dela de ascensão social, tal, agradecendo até as pessoas que ajudaram ela no caminho, mas ela vai ali, né, e enche a boca para falar, né, eu saí da periferia, tal, cheguei a Harvard. Hoje em dia, quando a pessoa fala Harvard, eu já fico arrepiado, assim, meu Deus, o que é? E aí o Ciro Gomes fez a mesma coisa, Felipe Quintas. Alguém compartilhou aí uma fala dele por esses dias numa rádio no interior do Brasil, perguntam para ele a questão da posse de arma. Aí ele fala, não, porque ele é contra, né? Acha que tem que ser mantido o desarmamento e tal, mas ele falou, não, mas inclusive isso é uma importação de um debate lá dos Estados Unidos, porque eu inclusive morei lá, estudei lá, em Harvard. Eu falei, qual era a necessidade de encaixar isso? Enfim, essa coisa da necessidade da grife ainda no Brasil, para que encaixar? Não tinha nada a ver com a discussão. Falar, eu morei lá, inclusive estudei em Harvard, não tinha nada a ver. E assim, quando eu vejo assim, essa questão, assim, como isso ainda pesa, como essa cooptação e captura cultural ainda pesa, realmente é difícil. Então, hoje em dia, quando a pessoa fala que passou em Harvard, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro. Exatamente. Diga, Carlos. Que também já estudou, não sei aonde, não sei se foi Harvard, né? Mas ele teve, aliás, parece que ele faz vários cursos seguidamente em instituições estadunidenses. Eu só fico preocupado o nível dessas instituições, né? Embora ele estudou, o Sérgio Moro passou lá, né? Ele passou por Harvard, mas ele não consegue falar Massachusetts, né? Ele passou, mas não deu tempo nem de aprender a pronunciar o nome do estado. Mas o Felipe Quintas, continua falando aí que você estava falando dessa questão de Harvard, da Tabata Amaral. Aí, se a Tabata Amaral se firmar como liderança do PDT, e fatalmente vai se firmar nesses embates parlamentares, ela está lá para isso, ela não entrou à toa, né? E detalhe, aí vão dizer que eu tenho implicância aí com São Paulo, mas onde é que está vindo essa coisa aí, né? São Paulo, né? Ou seja, por quê? Porque o PDT ele é um partido que tem base só no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Essa conexão Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que o Vargas estabeleceu quando fez a Revolução de 30, que é a base geográfica, histórica do PDT. A Tabata Amaral, com muito dinheiro do Jorge Lema e do Renova BR, vem por São Paulo para minar isso, né? Ou seja, não que essa relação Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro já não existe mais, já foi soterrada. Só que ainda não teve mais nada ocupando o lugar, né? A Tabata Amaral veio para sepultar de vez isso aí, erguer um outro edifício, erguer em cima dessa memória trabalhista. Você vê que ela não fala de trabalhismo em momento nenhum. Não é para ser igual como era o Brizola, foi um momento ali, tudo mais, mas não existe nada nela que remeta ao passado trabalhista que o PDT diz defender. E ela, como dentro do partido é a que mais tem dinheiro ali, né, financiada pelo Jorge Leman, a tendência é que ela mais cresça, e daqui a algum tempo o mural do Brizola na sede do PDT vai estar dando lugar ao do Jorge Leman. Felipe, parece que, assim como tem muita gente aqui no Brasil que confunde Spotniks com Sputnik, tem muita gente que está confundindo essa menina com uma representação de uma nova esquerda. Né? Exatamente. Essa menina veio para fazer, tipo assim, se fosse um filme, que ela fosse fazer esse Adeus Brizola, né? Tinha o Adeus Lenin, né? E agora é o Adeus Brizola, né? E alô, Lema, né? Alô, Wall Street, né? Que aí que vem com essas pautas muito, muito progressivas, sempre esse progressismo cosmopolita, abstrato, né? Aí você vai ver que ela vai dar um jeito de emplacar alguma coisa ambientalista aí na parada, que é para não discutir os problemas sociais, para o subdesenvolvimento do Brasil, né? A principal preocupação do trabalhismo no Brasil era o subdesenvolvimento brasileiro em todas as suas dimensões. A Tabata Amaral vem para legitimar esse subdesenvolvimento e dar uma maquiada nele, né? O projeto Favelacre, né? Favela com lacre, com lacração. É isso que ela representa. Não só ela, mas ela vem aí como uma representante forte disso. E pelo PDT, o que é mais simbólico, o PDT é um partido com uma tradição trabalhista, mas o Jorge Leman fazendo uma aposta de que o PT não vai se reerguer assim como força nacional, uma aposta arriscada, incerta, mas é uma aposta que ele muito e a elite do Brasil em geral fez, apostou, incubou ela dentro do PDT, botou o ovo da serpente, está sendo chocado, e a serpente daqui a pouco está nascendo aí. Então a gente vai virar tipo que é Estados Unidos, mas numa condição muito pior. É o Congo, a gente vai ser o Congo discutindo as pautas dos Estados Unidos, né? Exatamente. Quando nos Estados Unidos, aliás, a gente já falava aqui, o Wellington fala muito, né? O Congo discutindo pautas de Oslo, quando em Oslo eles estão falando do petróleo brasileiro, né? Essa é a questão. Mas o Felipe Quintas, o York, que é paulicérrimo aí, da Paulicéia desvairada, ele quis... Paulicéio, mas não paulistocêntrico. Mas ele quis dividir um pouco do ônus com a gente, então ele lembrou que o Jorge Paulo Leman é carioquérrimo, né? Segundo ele botou aqui. Então, ele quis sacanear a gente também, lembrando que eu estou duplamente sacaneado, porque o Jorge Paulo Leman agora é meu vizinho também, ele mora em Zurique e paga os impostos dele aqui, né? A pessoa fala, é o brasileiro mais rico do mundo, mas, aliás, não paga, né? Porque aqui rico pagar imposto é só pobre que paga imposto aqui, mas enfim. Mas eu vou fazer uma observação a esse respeito aí, porque a elite do Rio de Janeiro, pelo menos desde 1932, sempre foi serviçal da de São Paulo. Vide a Globo, que é aqui no Rio, mas transmite os valores e defende os interesses das multinacionais sediadas em São Paulo. Digamos que o Rio de Janeiro ficou com uma expressão cultural do domínio político de São Paulo. A elite carioca sempre foi ultraliberal. Roberto Campos era do Mato Grosso, veio para onde? Veio para o Rio. Eugênio Goudin, a mesma coisa. Armínio Fraga, a mesma coisa. Aliás, tem um prédio na Lagoa chamado Professor Armínio Fraga, né? Olha que
Que coisa. Mas né? olha, Então, o York fez aqui um desafio, Felipe, para mostrar que você não tem nada contra São Paulo. Cite aí 3 coisas boas que vieram de São Paulo, que São Paulo legou ao Brasil. Um tempo aí para você pensar. Vamos voltando. Enquanto você pensa nas 3 coisas boas que São Paulo legou. Olha, já pensou? A primeira é Sócrates, sem dúvida. Já dá para responder aí. Primeiro, José Bonifácio, né? Nasceu em Santos, um grande líder brasileiro, cujo projeto elevaria a gente a um patamar muito superior ao que temos hoje. O outro, vamos botar aí, Rita Lee Tutti Frutti, aí, né? Uma grande coisa que São Paulo com aquele disco Fruto Proibido dele, se fosse aquele disco fosse inglês, aquele disco seria considerado, sairia na Rolling Stones como um dos melhores discos do mundo, e que de fato né? O Luiz Sérgio Carlini, pô, aquele baterista, acho que o Gui Marcucci ali, pô, a Rita ali tá um dos melhores discos de rock do mundo, aquele ali, né? E é paulicérrimo o disco, né? O rock clássico de São Paulo não seria feito no Rio, em Minas ou em nenhum outro estado. E a terceira coisa que se pode colocar aí já dá um pouco mais para pensar. Eu, como cientista social, teria a tendência de falar Florestan Fernandes, que é um baita sociólogo aí, né? um tremendo sociólogo de grandes contribuições, mas eu queria algo mais impactante ainda, até porque houve outros sociólogos também muito brilhantes no Brasil que não tiveram a mesma fama que ele, né? Eu não vou falar de Titãs, de Ira, porque isso aí já é decadência da música brasileira, aí, né? E já. Então, Muito bem. Muito bem, York. Atendido o seu pedido, York, tá vendo? Ele gosta muito de São Paulo. Ele critica o paulistocentrismo, ainda mais se fosse pelo menos um projeto que visasse manter São Paulo como o centro, mas que puxasse o resto, que fosse um projeto, pelo menos de desenvolvimento, mas agora um projeto de ser o capitão do mato e atender de uma maneira subserviente a interesses que são contra a população, aí realmente não dá, né? Uma elite realmente que vive de cobrar pedágio aí de entregar para fora a riqueza nacional. Aí realmente é difícil. Mas eu vou falar que eu gosto de ir para São Paulo, né? Eu gosto de estar na cidade de São Paulo. Não tem problema, que é uma cidade que é muito mais vibrante que o Rio de Janeiro ou que muitas outras do Brasil. Para trabalhar, não sei. Eu acho que fica meio enlouquecedor trabalhar em São Paulo. Mas se divertir em São Paulo é muito bom. A noite na Paulista e na Augusta é sensacional, né? Muito bem, ainda com dicas culturais aí de Felipe Quintas agora para quem quiser se divertir aproveitando a noite de São Paulo. Mas, diga. Comer no Burger King à noite na Rua Augusta é uma experiência antropológica, assim, singular. Tinha que estar o Piero Leiner, ele que é o antropólogo. Ele foi chamado para hoje, mas não pôde. Tinha que ia lá jantar com amigos ele. Pois faz bem, né? Os antropólogos ficam muito preocupados lá com tribo lá no Amazonas, mas eles não sabem o quanto de bizarrice tem na Avenida Paulista e na Augusta ali para analisar, né? Bizarrice não é a palavra certa, mas é excentricidade, né? É muito bom, é muito divertido. O que eu critico é o pensamento da oligarquia paulista, né? Mas estão dizendo que você foi cooptado por ir ao Burger King, Felipe Quintas. Como é que é essa história aí? Não, comer fast food é muito bom. Fast food é bom, é barato, né? E dá para ter relações humanas assim bem ricas dentro de um fast food, né? Mas tem que saber aproveitar, né? Você sabe, no Rio de Janeiro o pessoal vai na madrugada aqueles podrões, né? Que são aquelas. Não sei se no resto do Brasil o pessoal chama de podrão, mas que são aquelas combis lá, né? Aquela coisa do sanduíche. Aqui nós temos caminhão DX. Ah, é? Mas aí bota. Eu não sei se no resto do Brasil tem isso, mas aí tem teoricamente. Um pouco de tudo. É o pão, uma coisa, mas aí você bota carne moída, queijo ralado, ovo de codorna, maionese, molho rosé, não sei o que tal. É muito louco. Se você sobreviver, realmente você está numa condição de imunidade perfeita, né? Haja coragem para andar de madrugada no Rio, hein?
Eu saí em outros tempos. Quando eu saí, a coisa estava boa, pleno emprego, enfim. Minha memória deve estar um pouco defasada realmente. Mas aí, como eu dizia, então, terminado esse parênteses, a gente caminha agora para a conclusão do programa. E aí eu queria saber, Felipe, o seguinte: você, tempos atrás, esteve aqui e aí você expressou aquela sua opinião de que você era contra se trabalhar pela derrubada do Bolsonaro e substituição pelo Mourão. Mas a sua tese era mais ou menos, acho que não é muito justo a maneira como vou caracterizar, mas se aproximava daquela ideia do quanto pior, melhor, no sentido de que quanto mais fraco ficasse o Bolsonaro, mais ele precisaria se entregar ao receituário neoliberal e mais o povo ia apanhar pela implementação desse programa, ia, né, numa categoria marxista, criar consciência de classe. O pessoal ia queimar o neoliberalismo politicamente, eleitoralmente, por uma geração, então você achava que valeria a pena, nesse momento, manter por isso. Você, com essa perspectiva, depois desses últimos desdobramentos aí, mostrando que mais do que nunca o Bolsonaro está precário e que, por isso, seguindo essa sua ideia, ele deveria, né, se jogar de corpo e alma em cima da reforma da Previdência, mais draconiana possível, enfim. Você continua achando que, mal resumindo, quanto pior, melhor? Sim, eu mantenho essa posição porque, politicamente, ela é um presente para o Brasil, por mais estranho que isso possa soar, porque isso acaba definitivamente com qualquer legitimidade política que o ultraliberalismo, que esse fanatismo evangélico possa ter ainda no Brasil. Mas então, o Bolsonaro está começando a ser fritado agora. Tem que ser muito mais frito, né? Tem que entrar no dendê, né? Oi? Tem que usar azeite de dendê. Vamos chamar as baianas, elas estão sem emprego agora, que acabaram com o ganha-pão delas, vamos chamar elas para fritar o Bolsonaro. Exatamente. Tem que fritar o Bolsonaro, e nessa fritura do Bolsonaro tem que entrar todo mundo junto. Tem que entrar Paulo Guedes e os Chicago Boys, tem que entrar a PUC do Rio de Janeiro, né? Então, tu recomenda que não se use uma frigideira rasa, e sim uma panela wok para fazer isso. Felipe, exatamente. Tem que entrar Forças Armadas também ou não? Não. As Forças Armadas são uma instituição permanente do Estado brasileiro. E os indivíduos que estão no governo Bolsonaro lá, aquele agrupamento, entra ou não entra? Não. Né? Eles são... Claro, os elementos mais radicais, os elementos mais ultraliberais, eles têm que ser frutos mesmo. Mas, felizmente, as Forças Armadas não são só eles. E as Forças Armadas têm que chegar a um ponto de fritura do governo que as Forças Armadas tenham vergonha de defender o governo Bolsonaro, de estar junto com ele. Tem que ter vergonha de defender as mesmas ideias que estão no governo Bolsonaro. Porque aquele negócio, o Bolsonaro, Chicago Boys, Instituto Milênio, evangélico, nada disso é importante para o Brasil. Muito pelo contrário, se tudo isso desaparecer do Brasil, vai ser muito melhor. Mas as Forças Armadas, elas têm que continuar. E não é bom que elas se desmoralizem, porque um eventual governo seguinte que entre, mesmo que seja de esquerda, mas essa questão da esquerda é mais complexa e depois vou falar por quê. Se as Forças Armadas se desmoralizarem muito, um outro governo pode querer acabar com elas, fazer o projeto Costa Rica para o Brasil. E que, aliás, é o projeto dos Estados Unidos, é o projeto que os Estados Unidos têm para a América Latina desde os anos 80. Né? Então, desmoralizar as Forças Armadas seria um presente para o Império para acabar com algum bastião de nacionalismo que ainda tem no Brasil, que são as Forças Armadas. Não adianta a esquerda dizer que são todos entreguistas, que não são todos entreguistas. O próprio Paulo Guedes já falou que os militares opõem resistência às privatizações. É claro, se tem algum gás ali, eu não sei, mas também não tem Paulo Guedes ali, né? Não tendo Paulo Guedes no atual momento do mundo já é alguma vantagem, né? Para a gente. Mas, de qualquer forma, as Forças Armadas elas têm condições. Se elas forem desmontadas, aí o Brasil acaba de vez. Mas, para isso, as Forças Armadas elas têm um sentido aristocrático, pelo menos o alto oficialato tem um sentido aristocrático. Eles não vão querer se misturar com Damares, com Malafaia, com Carlos Bolsonaro, enfim, com a ralé. E se o Paulo Guedes fritar muito o governo do Bolsonaro, e efetivamente vai, porque em lugar nenhum do mundo esse ultraliberalismo deu certo. Aliás, o Paulo Guedes não é só ultraliberal, ele é anarcocapitalista, né? O caso dele, ele não admite nenhuma função para o Estado. Ele não é anarquista.
É um anarquista capitalista, um anarco, um ANCAP, né? Essa moda aí de internet, né? Ele é isso. E pergunta para o Paulo Guedes o que ele acha das Forças Armadas, porque ele privatizava também, né? Então, as Forças Armadas têm que chegar um momento que, até para a própria sobrevivência delas, não por ideologia, mas por pragmatismo, pela sobrevivência, vão ter que se desvincular dessa turma. Agora, se a esquerda vai saber aproveitar isso, aí eu não sei, porque muitos defensores do ponto pior melhor acham que a consciência de classe ela vem espontaneamente, automaticamente. Isso não é verdade, né? É um dos defeitos de uma concepção estritamente materialista de achar que as condições materiais por si determinam a consciência. Não, né? Os aspectos materiais são um aspecto da realidade, mas não são vários. Tem aspectos simbólicos, ideológicos, valorativos, que são muito importantes, que muitas vezes influenciam a realidade material. Se depois do que a gente viu nos últimos anos, né, que o pessoal estava em pleno emprego, 2012, né, e ia lá fazer, não vai ter COP, não sei o que tal, se o pessoal da esquerda ainda não entendeu isso que você está falando, Felipe, que não adianta, a questão material é apenas uma das variáveis, mas tem a questão cultural, simbólica, tudo isso, aí realmente é para desistir. Exatamente. Os liberais eles souberam trabalhar muito isso com a questão simbólica, tanto que convenceram um monte de pé rapado que se acabar com a lei trabalhista, o patrão vai pagar mais. Qual é a base material disso? Não tem base material nenhuma. Isso é pura crença, isso é superstição, é crendice, mas isso funciona, isso legitima políticas que atuem. Isso aí é a crença naquele templo que, ao invés da cruz, usa o cifrão. Pois é, exatamente. E aí vai pregar a sociedade inteira no cifrão, né? Igual que aquele político americano falou no século XIX, que o padrão ouro era pregar a humanidade numa cruz de ouro, né? Então, isso aí, o que a gente vê hoje é que está pregando as sociedades num cifrão. Né? E muita gente se convenceu de que isso é bom. Muita gente está sendo pregada no cifrão, está se convencendo que tem que botar muitos pregos ali nele, né? Então, Felipe, você sabe que morando numa sociedade que mais pratica democracia direta aqui na Suíça, eu confesso que depois de tô uma década aqui, eu perdi bastante da fé na potencialidade da democracia liberal burguesa para além da representativa, porque você estava falando dessa questão, né, do convencer os pé-rapados que o fim da reforma trabalhista ia aumentar os salários. Aqui, há uns 2 ou 3 anos, teve um referendo para decidir se pela primeira vez iam instituir o salário mínimo. Aqui não tem salário mínimo. E conseguiram convencer que instituir o salário mínimo, com muita propaganda paga no YouTube, entrava os vídeos quando você assistia essa propaganda, mas convenceram que a instituição do salário mínimo abaixaria o salário das pessoas, porque aí o empregador ia passar a pagar o salário mínimo em vez de pagar o mais do que é o que ele paga hoje em dia. O salário mínimo estava sendo estimado que seria algo em torno de, para uma jornada de, que são 44 horas semanais, seria $3.000, mas ele falou, não, pessoal, aí vai baixar, vai todo mundo ganhar esse salário. Então, e derrotaram com uma ampla maioria, e ou seja, a população trabalhadora votou contra ter um salário mínimo. Então, assim, uma população educada, né, um país que as pessoas são informadas, têm acesso à informação até de uma forma plural, mas mesmo assim essas pessoas votaram num referendo de democracia direta contra ter um salário mínimo. Então, de fato, assim, é um choque de realidade morar aqui. Esse pessoal que acha que referendo no Brasil é a solução, né, não, porque vamos fazer, vai plebiscito, olha, não é bem assim, não. Olha, país pequeno, 10 milhões de pessoas. É melhor do que não ter nenhum referendo e as coisas serem feitas à revelia da vontade da população. Com certeza. O que eu estou falando é que não é panaceia. O pessoal acha que isso vai resolver porque o povo vai estar consciente e vai votar, porque o problema é só o vício na representação, não sei o que esse é o problema, a distorção na representação. Não é bem assim, não. Aqui um problema, país pequeno, 10 milhões de pessoas, educadas, renda boa, bem informadas, mas o cara cai numa dessa e vota contra o salário mínimo, mas assim, foi uma coisa 70-30, uma coisa assim. No caso dos suíços, isso me parece algo semelhante com os trabalhadores do ABC, bem no iniciozinho do novo sindicalismo. Os trabalhadores do ABC eram contra a CLT porque eles imaginavam que aquele poder sindical que eles tinham seria eterno e que com aquilo eles poderiam negociar salários maiores do que o salário mínimo e maiores garantias do que a CLT garantia. Só que isso foi uma cegueira muito grande, porque logo depois aquela estrutura industrial se desfez, aquele sindicalismo
a base se dissolveu. O ABC hoje é muito diferente, as fábricas minguaram, tem todo o processo de desindustrialização que a gente sabe. E no caso dos suíços, existe um nível de sindicalização bem alto aí, com certeza os acordos coletivos negociam vantagens muito maiores para os trabalhadores do que seria garantido com uma versão suíça da CLT. Só que isso não é eterno, né? A gente está vendo aí o capitalismo ele é dinâmico, né? Os ciclos capitalistas, todo novo ciclo capitalista ele destrói as garantias do modo de vida do ciclo anterior para instaurar um outro, geralmente em benefício de uma maior acumulação na mão de poucos. Então, muitos suíços devem estar... O poder do negociado, quando ele é maior do que o poder legal instituído, sempre é favorável ao patrão, nunca vai ser favorável ao empregado. Exatamente. Não, o poder, em algumas circunstâncias muito específicas que não se aplicam ao Brasil, né? Então vamos tirar o Brasil dessa explicação, que aí o brasileiro começa a achar que isso é com ele também, e não é, né? Aí vamos falar, por exemplo, Suécia, Dinamarca, Suíça, países que têm um nível de sindicalização acima de 70% ou 80%, né? Os sindicatos têm muita força para negociar com os empregadores. Então, essas negociações coletivas acabam não sendo muito prejudiciais aos trabalhadores. Felipe, daí, olha a base de comparação. Eles estão negociando a partir de um ponto. Quando não existe um meridiano, como é a situação atual no Brasil, essa negociação nunca vai ser favorável ao grupo de trabalhadores, e sim ao grupo que detém o poder de querer ou não que os trabalhadores trabalhem. No Brasil, não tem a menor condição disso ser favorável aos trabalhadores, desses acordos coletivos serem favoráveis aos trabalhadores, primeiro porque a parcela que é sindicalizada no Brasil gira em torno de 20%. É muito pequena. A maioria da sociedade brasileira sempre foi desorganizada, né? A gente não tem uma estrutura produtiva, uma estrutura social que permita uma organização massiva, até pela própria dimensão do país também, né? Mas tô falando, até no caso específico, então no caso do Brasil, assim como no caso da Itália também, né, que também tinha uma parcela muito grande que não era sindicalizada, tem que ter CLT, tem que ter salário mínimo para o trabalhador ter dignidade, porque se for negociar, aí aí volta a escravidão. Agora, no caso de países menores, extremamente industrializados, com uma alta porcentagem de sindicalização, um cenário totalmente diferente do Brasil, muita gente imagina que essas negociações, que o poder dos sindicatos será eterno para negociar uma situação cômoda para os trabalhadores, mas isso não será sempre assim, né? Pode ser, nesses ciclos que o capitalismo sempre vive, pode ser que haja uma desindustrialização brutal na Europa, como já está acontecendo. Os sindicatos percam sua base, percam seu poder de fogo, e aí vira uma situação semelhante à do Brasil, né? E aí não vai ter CLT, não vai ter lei trabalhista, não vai ter salário mínimo, e aí sim o suíço vai ver a consequência da decisão dele, né? Então falta essa visão de longo prazo, mas cobrar isso de uma sociedade que tenha visão de longo prazo é muito complicado. Quem tem que ter visão de longo prazo são as elites do país, né? É quem governa o país que tem que ter essa visão. Se quem está governando o país só quer rapinar, né, o país no seu próprio bolso, aí ferra tudo. Acreditar que as massas vão se levantar espontaneamente para se salvar, isso é ilusão, né? É por isso a necessidade de organizações, de partidos de esquerda que se mobilizem, que expliquem à sociedade, que façam o trabalho de base, que se articulem institucionalmente, né? Que vinculem a sociedade e as instituições, né? Para disputar o poder e ser essa elite esclarecida que vai ter essa visão de longo prazo em benefício de todos, né? E se a esquerda não cumprir esse papel, o povo vai assimilando com qualquer besteira que as elites de rapina vão jogando para cima dela, que é o que a gente vê no Brasil e talvez seja também o caso da Suíça.
Muito bem. Felipe, para concluir, você aí, lá pelas tantas, falou que ia comentar que era mais complicado, questão de esquerda ou não esquerda, que era uma questão complicada. Era isso que você dizia aí de que não basta o sofrimento para criar consciência de classe, ou você ia fazer uma consideração sobre o atual estágio da esquerda brasileira? Mas era exatamente isso. A esquerda brasileira, desde que o Temer assumiu, desde que a Dilma caiu, o Temer assumiu, a esquerda fala assim, o povo vai sofrer e vai pedir a esquerda de volta. Isso não acontece. O sofrimento não ensina ninguém. Se o sofrimento ensinasse alguém, o Haiti já seria melhor que a Noruega. Aí, né? A África seria... se o sofrimento ensinasse alguma coisa, o Haiti, a África, o Bangladesh seria um país assim extremamente desenvolvido. Não, é o contrário. O sofrimento, o subdesenvolvimento, a miséria é um ciclo vicioso. Quanto mais ela se aprofunda, mais difícil fica sair dela, né? As pessoas querem, o que as pessoas querem é simplesmente viver o seu cotidiano, sobreviver no seu cotidiano, independente das circunstâncias que encontrarem, né? E quanto mais escassos ficam os recursos dentro daquele meio, mais competitiva e mais egoísta se torna a sociedade. A miséria não é solidária. Os miseráveis não são solidários, né? Pelo contrário, é muito mais fácil encontrar solidariedade no andar de cima da pirâmide social do que no andar de baixo. E no andar de baixo, como é tudo mais escasso, é farinha pouca, meu pirão primeiro. No andar de cima, eles se articulam para espoliar todo mundo, né? Então, o sofrimento material não vai levar uma consciência de classe, né? E a esquerda precisa trabalhar o campo das ideias, o campo dos valores, precisa trabalhar as mídias digitais, aí assim como a direita fez, mas com a desvantagem de não contar com os recursos financeiros da direita para isso, para poder reverter essa situação. Por que a era Vargas foi tão duradoura no Brasil? Porque o Vargas não fez só as estatais das leis trabalhistas, ele tinha uma ampla propaganda, né, para convencer as pessoas de que aquilo era bom. A historiografia paulistocêntrica, né, com a colaboração dos liberais do Rio, convenceram que o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, era a pior coisa do mundo. Mas não, foi a melhor coisa do mundo, porque conseguiu convencer gerações de brasileiros, conseguiu incutir fundo. Isso a gente tem resquícios disso até hoje, conseguiu incutir fundo na consciência brasileira de que o Estado forte era bom, que a lei trabalhista era bom, que a estatal era bom, né? E talvez seja por isso que a historiografia paulistocêntrica abomina o DIP, né? Porque ele conseguiu convencer por muito tempo as pessoas de que o liberalismo era muito ruim para elas, né? E os liberais fazem esse trabalho ideológico no sentido contrário já há bastante tempo, desde os anos 90, desde aquelas propagandas na televisão que tinha o elefante do Estado ali atrapalhando a família na mesa de jantar, até essas porcarias de MBL aí, né, e vídeo do Kim Kataguiri, não essas merdas aí. Ô, Felipe, você falava aí da necessidade de articulação da esquerda para ajudar nessa criação de consciência de classe. Eu acho que nossos problemas estão resolvidos, porque na semana passada a gente soube que o Fernando Haddad vai ter uma função especial no PT para ficar fazendo esse contraponto a cada medida do Bolsonaro que sair, né? Ele vai ser o shadow president, alguma coisa assim, né? Não, considerando Bolsonaro, o Haddad vai ser uma agência de, de checagem de fato. Exatamente, isso aí. É ótimo, Carlos. Vai ser a fact-checking do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que tá tudo maravilhoso. Assim, realmente é uma pessoa que vai saber traduzir bem e ajudar a falar um diálogo concreto com as pessoas, com as classes mais populares, enfim, vai conseguir. Eu acho que realmente a gente está no caminho certo para retomar um processo de desenvolvimento brasileiro. O país está ferrado se depender disso aí, né? Aí vai ser um fact-checking que estilo UOL, para isso já tem o UOL, né? Tinha que ser um fact-check, né, próprio da esquerda, com valores com valores da esquerda. E o Haddad, embora seja um ótimo professor, ele não tem os valores e as crenças necessários para recuperar ideologicamente o campo da esquerda, né? Ele vai seguir fazendo aquilo que se criticou aqui no começo do programa. A existência, ou ele neste cargo aí, serve apenas para provocar
servir de reação às provocações vindas do outro lado. Não tem nada propositivo ele fazendo isso. Não, é só reativo, exatamente. Não, essa do fact-checking você matou, Carlos Krebs, excelente colocação. Depois do emprego dele como é que era? Colunista, né, crítico da programação do Netflix, agora ele faz o fact-checking do governo Bolsonaro. Realmente a gente está muito bem servido. Vamos encerrar o programa, então já temos aqui o superchat que o York encaminhou. Rita de Cássio Ângelo participou, isso foi no término do programa de sexta-feira. Depois que terminou, ela mandou o seguinte, ó. Um grupo político com Bolsonaro mulambento de pé em frente ao mural de Cavalcante é surreal. As moças se masturbando no mural e eles logo abaixo, digno do samba. É verdade, digno do samba. Agora, no programa de hoje, até o momento, Rita de Cássio Ângelo, ela, de novo, participou, aqui ela encerrou na sexta-feira e abriu hoje, ó. Nunca antes na história desse país o presidente foi tão avacalhado. Marco Aurélio Nunes da Silva participou e falou: boa noite, seguindo a sugestão de vocês, estou seguindo Rubem Gonzalez, Cláudio Pacheco e o Vina Guerreiro. Mesmo divergindo em alguns aspectos, somos todos nacionalistas. Abraço. Ana Pereira participou e falou o seguinte: não é que a roupa seja o mais importante, mas existe um protocolo compatível com o cargo que exerce. Por mais pobre que sejamos, se vamos a uma festa, nos arrumamos para isso. Bolsonaro ridiculariza os próprios eleitores. Rita de Cássia Ângelo voltou e falou o seguinte: Quintas, muito antipaulista, olha nós aqui, ó. Não, mas ele corrigiu, ele falou muita coisa boa de São Paulo, até da Rita Lee, que, né, como é que o Caetano falava? Que era, né, ainda não havia para mim, Rita Lee, sua mais perfeita tradução, olha só, até dela ele falou. Ele falou, inclusive, que gosta da Rita Lee, não da Rita louca que existe hoje em dia, né? Pois é. A Rita Lee, depois dos anos 80, desandou. Não gosto muito dessa banho de espuma, dessas coisas assim, não. Eu prefiro a Rita Lee classic rock ali, nos anos 70, com Tutti Frutti ali, né? Aquelas coisinhas, aqueles namoricos dela com o Roberto Carvalho, aquilo é chato pra caramba. Bom era ela com aquela voz feminina de rock ali, né? Com o Carlini em solos maravilhosos na guitarra, o Lee Marcucci com uma bateria sensacional. Aquilo é a alma do rock, né? E aquilo só poderia ter sido feito em São Paulo, né? E mais nenhum lugar do Brasil teria feito um rock daquele tipo. Teria feito rock de outro tipo, mas um rock do tipo que faria o Traffic ter inveja, né? Que faria o Focus ter inveja daquilo, né? Isso só São Paulo poderia ter criado, e a Rita Lee e o Tutti Frutti expressaram muito bem isso. Só aquele solo de Ovelha Negra, eu acho que o Eric Clapton não vai morrer tranquilo em saber que não foi ele que fez aquele solo do Ovelha Negra, né? Porque aquilo ali, que coisa maravilhosa, aquilo ali, né? Olha, ainda fica a dica cultural aí para todo mundo buscar depois no YouTube os vídeos a que o Felipe está se referindo. Mas qual é o cenário? Só para concluir, mas qual é o cenário? Qual é o cenário disso? O cenário disso não é um coqueiro na Bahia ou em Pernambuco, não é o Pão de Açúcar, é a selva de pedra de São Paulo, né? Nenhum outro solo que não o de concreto de São Paulo permitiria um negócio desse. O São Paulo S.A. Exatamente, né? Esse estilo urbano, né? Isso aí é próprio de São Paulo, né? Então São Paulo tem a sua grandeza também, né? Assim como Nova York fez o Steely Dan, né? Que para mim é a expressão mais acabada do nova-iorquismo, né? Uma baita banda. Assim, São Paulo fez o Rita Lee e o Tutti Frutti, né? É a expressão mais. O que tem de melhor em São Paulo, a Rita Lee e o Tutti Frutti expressaram musicalmente isso, né? E isso engrandece o Brasil, né? Isso faz o Brasil se elevar culturalmente. Muito bem. Pazes feitas entre Felipe Quintas e os expressionautas de São Paulo, mas a Rita de Cássia Ângelo não tinha ainda ouvido a sua explicação quando ela falou o seguinte. Ela voltou e falou, aliás, você fez aí, né, louvou a chará dela, a Rita de Cássia Ângelo e Rita Lee. Ela falou o seguinte: Quintas, você erra quando diz coisas de São Paulo. A Globo obriga todos os atores a falar com sotaque carioquês. São Paulo tem euzinha. Não, olha aí, ele gosta de muita coisa de São Paulo, Rita. Eliane Trio participou e falou. Falou em podrão, né? Eu falei daquelas combis lá que serve aquelas
aqueles sanduíches perigosíssimos no Rio de Janeiro. Não sei se tem outros lugares da mesma forma, mas ela falou em podrão, tô fora, minha gastrite rejeita. Eliane Trio, eu também certamente não posso mais fazer o que eu fazia quando eu tinha 18, 20 anos. A minha gastrite também rejeitaria, e naquela época eu ainda não era vegetariano. Kátia Mazei participou, e ela vem aí, o Felipe, querendo pegar no nosso pé com relação às críticas que a gente fez aqui, muito levemente com relação a Tabata Amaral, e que amanhã a Cibele Laura vai descer a lenha. Olha só, a Kátia Mazei conhece a Tabata e falou: conheço a Tabata, estudou com meu filho no ensino médio, a história dela é real, e antes da Fundação Lehman teve o apoio e financiamento de mais de 400 professores. Acredito que devemos observá-la e não desqualificá-la de imediato. Ela pode realmente enterrar o PDT do Brizola, mas também tem uma construção social que pode surpreender. A abração do Duplo Expresso. Pois é, a gente está olhando os sinais aí, o que teve até agora, né? Eu notei algumas coisas do discurso, vamos ver o que a Cibele Laura vai trazer aí para a discussão sobre a proximidade dela com a Fundação Lehman, e mais importante que isso, concretamente o que a Fundação Lehman tem de projeto para a educação pública no Brasil. É aí que a gente tem que... aí que é o X da questão. O Gustavo... Diga, Felipe. Se a Tabata Amaral mudar o rumo dela, na prática ela vai ter pego a dinheirama do Jorge Lema e botado fogo nesse dinheiro, né? Eu não sei se algo assim pode passar impune, né? É verdade. O Wellington contou aqui a história que o Muniz Bandeira falou para ele antes de falecer, que o Brizola encontrou com ele, né, quando estava no exílio, e falou que para sair do Uruguai, parece que ele teve uma ajuda dos Estados Unidos via Jimmy Carter, né? Quando teve o golpe, ele estava no Uruguai, exilado no Uruguai, e ele sai do Uruguai e vai para os Estados Unidos. Então teve uma atuação da inteligência americana assim, tal, para ele sair do Uruguai e ir para os Estados Unidos. Aí ele disse que naquela época tentaram cooptar ele, e ele fez como se fosse ser cooptado, que ele falou: não, quero entender como é que é o esquema deles. Aí fez: não, é isso aí e tal. Aí conversou, viu como é que era a rede e tal, não sei o quê. Falou: mas aí quando eu voltar para o Brasil, aí eu traio os caras todos. Então pode ser assim também. Quem sabe a Tabata Amaral também não foi lá para saber como é que era a cooptação e tal, e agora vai ser uma grande revelação aí nacionalista, e até seguindo o exemplo do fundador do partido dela. Quem sabe, Felipe Quintas? Quem sabe ela não torra o dinheiro do Jorge Paulo Lema. Diga. Vamos torcer para ela. A gente está precisando ter esperança. Muitos de nós tiveram esperança até no Mourão, né? Por que não na Tabata Amaral? É verdade. Muito bem. O Carlos Krebs está falando que você não tem esperança no Mourão, né? O Carlos Krebs, eu também acho que não. Mas, enfim, a gente tem que ver o que vai acontecer. Tem gente que, assim, gente sênior aí das antigas, mais de uma pessoa conversei, o pessoal achando, não, tem diferença sim, que se ele entrar... bom, não sei, eu acho ter diferença entre eles é uma coisa, ter esperança neles é outra. Eu já falei, eu acho que, do ponto de vista programático, pode ser que o Mourão até responda aquela questão que ele não é a pessoa física, ele representa a junta que está por trás, pode até ser que a posição em nível programático seja diferente do Bolsonaro. Agora, em nível individual, pelos pronunciamentos dele ao longo de anos aí, ele é igual ao Bolsonaro, se não pior, no nível de regressão, de subserviência aos Estados Unidos, etc. Agora, pode ser que institucionalmente, né, na pessoa jurídica, ele siga uma posição que não é a dele pessoal. Agora, pelo que ele falou aí para trás... Eu já tive esperança até no Pezão, eu votei no Pezão, né? Os 2 turnos, né? Então, porque eu achava que ele ia continuar as obras do Cabral, a política de desenvolvimento do Cabral, engano total, né? Então, apostar na Tabata Amaral, tudo bem, mas como eu já vivi um pouquinho mais, já vi mais algumas coisas, então não apostaria a minha confiança na Tabata Amaral, mas vamos ver aí. Vamos ver, pois é. Eu já... da Cátia Abreu também, né? A Cátia Abreu que falava que tinha que fazer um dia vermelho de sangue do MST há um tempo atrás, agora a Cátia Abreu toda arrumada aí na centro-esquerda, desenvolvimentista, aí, vice do Ciro Gomes. Eu gostei muito da Cátia Abreu. Em alguns momentos eu gostei até mais da Cátia Abreu que do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ficava amaciando as coisas. O momento exigia mais vigor, o Ciro Gomes ficava amaciando, a Cátia Abreu ia lá e metia a paulada mesmo ali. A entrevista dela com a Miriam Leitão, eu vi aquela entrevista umas 2 vezes ali, porque a Cátia Abreu falando para a Miriam Leitão, assim, me emocionou. Né? E eu acho, Felipe, o seguinte, só para encerrar, contar essa história, você puxou Cátia Abreu, eu vou contar esse caso aí das origens lá do início do Duplo Expresso.
Mas a Cátia Abreu, todo mundo já sabe que ela é uma pessoa, né, coerente e autêntica, e não tem... Viram isso no impeachment. A Dilma era amiga próxima dela, até em nível pessoal, trocavam foto de netinho e tal, e por mais que ela, além disso, ela trabalhava junto, então ela estava defendendo o próprio obra dela, o legado dela, e foi lá e fez uma defesa, né, a melhor advogada de defesa da Dilma não foi o Cardoso, foi a Cátia Abreu, quando no Senado, porque ela pegava não só o aspecto técnico lá daqueles empréstimos lá da questão do financiamento rural, mas também ela, como política, falava com emoção, imprimia, né, modulava, fazia da melhor maneira. Mas você sabe que a Cátia Abreu, o Felipe Quintas, quando ela saiu do PMDB, antes dela entrar no PDT, houve um hiato ali, um tempo que ninguém sabia o que ela ia fazer. Ela viajou para os Estados Unidos e aí, quando ela voltou para o Brasil, ela ia dar a primeira entrevista dela. E aí, antes dela viajar, ela tinha combinado que ia fazer uma entrevista com a gente. E aí, outros veículos da blogosfera foram atrás dela, quando ela estava viajando, atrás da assessoria. E aí ela falou o seguinte, olha, eu já combinei uma entrevista com o pessoal lá do Duplo Expresso. Eu lembro que deve ser do final de 2017, isso, início de 2018, não me lembro agora a data. Aí, um dono aí, enfim, editor de um site grande aí da blogosfera, falou o seguinte, não, mas por que você vai fazer com eles? A gente faz uma entrevista, eles estão começando, não tem nada, não tem acidente, nada. A gente vai dar uma visibilidade muito maior para você, faz com a gente, né? Tira eles da jogada e faz com a gente, tal, sua primeira entrevista depois para anunciar que você vai para o PDT e coisa e tal. Aí ela falou o seguinte, olha, eu já dei minha palavra e combinei com eles. Se você quiser participar da primeira revista, você liga para eles e tenta se acertar. Se você não se acertar, vai ser com eles e você não vai participar. É isso. Pum, e desligou. Então, assim, tenho uma admiração até em nível pessoal pela Cátia Abreu e acho ela uma pessoa muito, muito digna. Então, e realmente admirei essa evolução política. Até a gente fez uma entrevista conjunta dela uma vez com o Requião aqui, e ele falava que ela teve uma evolução, né, por observar a sensibilidade social, enfim. O Requião teve um papo lá. Depois procura essa entrevista, você vai ver. O Requião explica a transição ideológica da Cátia Abreu. Vamos ver se você gosta lá desse momento ali da política dos dois. Felipe Quintas, quero agradecer você especialmente pela deferência de ter estado aqui no domingo, seu tempo de descanso com a gente, mas para não privar os expressionautas da sua fala semanal, já que você não vai poder estar amanhã, como eu falei, amanhã a gente vai ter a Sibeli Laura falando com a gente mais um pouco de Tabata Amaral, da questão da Fundação Lema, o projeto que eles têm para educação privatizante no Brasil. Amanhã a gente volta às 6 da manhã, né, Carlos Krebs comigo, né, Carlos? Isso aí. Então voltamos amanhã a partir das 6 da manhã. Até lá.